nós vamos estudar o teste do Q² aplicado à associação entre duas variáveis qualitativas. Lembrando que o nosso objetivo não é treinar o uso de fórmulas, nem o treinamento para resolver o exercício, mas a compreensão do teste propriamente dito e do raciocínio que está por trás da fórmula utilizada no teste do Q². Para isso, nós vamos utilizar o exemplo do caso da cloroquina utilizada no tratamento para o Covid-19. O Hospital Prevent Senior, que é um plano de saúde voltado para pessoas idosas, disse que fez um teste e obteve bons resultados. Entretanto, existem críticas ao procedimento utilizado por eles, que você pode encontrar neste site, onde eles colocam que houve falhas na metodologia e na validade do estudo e etc. Nosso objetivo aqui é apenas didático, utilizando os números que eles apresentaram. Não pretendemos discutir a eficácia ou não do medicamento no que se refere ao uso da metodologia dos protocolos para os testes. No nosso caso, vamos considerar o estudo foi feito de acordo com os padrões científicos, analisados pelos seus pares, que todos os dados estão corretos. Feita essa ressalva, vamos para os dados. Eles tomaram 336 pacientes com suspeita de Covid-19 a partir dos sintomas como febre, tosse, dores musculares, etc. Essas pessoas não estavam internadas. E elas foram consultadas a respeito de tomar ou não a hidroxicloroquina mais azitromicina no tratamento para o Covid-19. Os pacientes que aceitaram foram colocados num grupo chamado grupo de tratamento e os outros que não aceitaram foram colocados num grupo chamado grupo de controle. Após um certo número de dias, foram verificado o número de hospitalização. E a distribuição foi a seguinte: dos 636 pacientes suspeitos de Covid-19, 412 aceitaram o tratamento com hidroxicloroquina mais azitromicina. E 224 não aceitaram o tratamento com este medicamento. O que aconteceu com a hospitalização? 8 pessoas das 412 foram hospitalizadas. E dos 224 que não aceitaram o tratamento, 12 foram hospitalizadas. Então, o que nós podemos concluir a respeito dessa relação entre tomou o medicamento, não tomou o medicamento, hospitalizado e hospitalizado? Vamos refletir o seguinte: como esse número é maior que esse, se não houver relação entre hospitalização e tratamento com a cloroquina, espera-se que essa proporção aqui seja preservada. Ou seja, como aqui esse valor é quase o dobro desse, espera-se que esse valor de cima seja quase o dobro do valor de baixo. Mas não foi o que aconteceu. Meio que inverteu aqui, né? Aqui ficou bem menor, aqui aumentou a quantidade de pessoas, entretanto a quantidade de internações, aqui olhando de baixo para cima, diminuiu. Então isso é indicativo que está acontecendo algum fenômeno que não é um fenômeno aleatório, fazendo com que interfira no número de hospitalização. Então a gente poderia supor que esse fenômeno que está interferindo aqui fosse o efeito do remédio. Entretanto, quando nós olhamos para cá, e não olhamos aqui, das pessoas, grande número de pessoas que aceitou o tratamento, também houve grande número de pessoas que ficou em casa. Mas quando olhamos aqui, quase metade das pessoas que não tomou o medicamento, também o número aqui é quase metade desse. Então, se olharmos só nessa distribuição, fica difícil tomar alguma decisão a respeito do efeito do medicamento, se olhar na coluna do não. Para resolver este problema, a gente pode fazer o teste do Q². O primeiro passo é, a partir dos dados observados na pesquisa, obter valores esperados
caso não haja associação entre as variáveis. Para ficar bem claro, nós tomamos o total, independentemente da hospitalização, ou seja, independentemente das pessoas, da quantidade, da distribuição das pessoas entre hospitalizado e não hospitalizado, esse total é o que me importa. Então, 412 pessoas aceitaram tomar o medicamento, independentemente de olhar esses números. 224 pessoas não aceitaram tomar o medicamento, independentemente da hospitalização. Agora a gente calcula o percentual dos que aceitaram em relação ao total de pessoas. E depois, o percentual dos que não aceitaram em relação ao total de pessoas. Então aqui eu tenho 64,8%, é o percentual que 402 representa em relação aos 636. 35,2% das pessoas não aceitaram tomar o medicamento. O raciocínio principal agora é o que eu espero que ocorra com a distribuição dessas pessoas aqui, na coluna do que tomou e do que não tomou, considerando que hospitalização e tomar o medicamento não tem relação. Então, se não tem relação nenhuma, tomar ou não tomar não muda nada, o que eu espero aqui, dentre esses 616 pessoas, o que eu espero da distribuição delas, dessas linhas? Eu espero que ela respeite esta proporção, porque não existe nenhum fator que faça com que seja diferente. Ou seja, quanto mais gente aceitou tomar o medicamento, vai ter mais gente no não e mais gente no sim. Como aqui tem menos pessoas que não tomou o medicamento, aqui também vai ter menos pessoas e menos pessoas, preservando esta proporção de 64,8 e 35,2, no caso do medicamento não ter efeito nenhum. Então, como que eu chego nesses números? Eu calculo 64% dos 616, que eu estou olhando na coluna do não, para chegar no valor esperado aqui, não no valor ocorrido. Então, eu quero encontrar este valor aqui. Este valor deve ser 64% de 616. Então, 64,8 de 616 é igual a 399,4. 399,4, portanto, é o valor que eu espero, respeitando essa proporção. O mesmo eu vou fazer para descobrir este valor, ou seja, 35,2% desse total é o que eu espero encontrar nesta casela, no caso de não haver associação entre as variáveis. Então, 35% de 616 é 217. Agora eu analiso separadamente a coluna sim. Total, 20 pessoas, também 64% de 20, eu descubro esse valor, e 35% de 20, eu descubro este valor e coloco aqui. Então, 64,8% de 20 é 13, 35,2% de 20 é 7. Portanto, eu tenho aqui os valores, a distribuição dos valores no caso de não haver associação entre as variáveis. O que eu espero se não houver associação entre as variáveis. Esse 399 aqui representa 64,8% desse total, 217 representa 35,2% desse total, o mesmo ocorre aqui. Se a distribuição dos valores dentro desses dois quadros forem iguais, então eu vou concluir que não há associação entre as variáveis, porque não ocorreu nada diferente aqui que fizesse com que essas proporções se modificassem. Entretanto, se a diferença entre essas duas tabelas for muito grande, então eu sou levado a acreditar que existe algo interferindo nesse resultado, fazendo com que ele fique diferente. Esse algo pode ser o medicamento. Aí, portanto, eu vou concluir que existe associação entre hospitalização e uso do medicamento. Então, o que nós devemos fazer agora? Calcular a diferença entre esses dois quadros.
Então, temos aqui os dois quadros e vamos calcular a diferença entre os dois. Como fazemos? A gente pega o primeiro valor do primeiro quadro menos o primeiro valor do segundo quadro. Depois, 404 menos 399, 12 menos 7, 212 menos 217. Chegamos nesse resultado. Observado menos esperado, temos esse resultado. Para ter uma ideia geral do quanto que o valor observado se afastou do valor esperado, eu somo esses resultados, mas obtenho o resultado zero. E sempre esse resultado será zero. Porque nos dois casos eu tenho 636 pacientes. O que muda é a distribuição deles dentro deste quadro. Mas a quantidade de pessoas dentro do esperado é a mesma quantidade de pessoas dentro do observado. Então, ao fazer essa diferença, os valores aqui podem modificar, mas ao somá-los, sempre terei como resposta zero. E se a resposta for sempre zero, eu não consigo saber o quanto que um quadro, uma distribuição, é diferente da outra. Para resolver esse problema, a solução é elevar todos os resultados ao quadrado. Porque quando eu elevo os números ao quadrado, os resultados ficam positivos. E se eu somar resultados positivos, não terei zero como resultado. Só que quando eu faço isso, elevo valores ao quadrado, a soma pode se tornar artificialmente alta. E por essa razão, é conveniente fazermos uma mudança de escala, dividindo esses desvios ao quadrado pela frequência esperada. Ou seja, nós precisamos fazer 8, por exemplo, 8 menos 33 eleva ao quadrado e divido por 33. Esta é a fórmula que a gente usa para resolver esse problema. Outro problema do desvio ao quadrado, é isso aqui, o problema que ele nos apresenta, é que ele não leva em consideração que a diferença de 5 indivíduos em relação a 33 esperado, quando comparado com os 5 indivíduos em relação, esses 5 indivíduos aqui em relação a 399 esperado, é proporcionalmente diferente. Ou seja, 5 em relação a 33 é diferente de 5 em relação a 399. Para ficar bem claro, vejamos o seguinte exemplo. No hospital tem 33 pessoas internadas e 5 pessoas morrem. No outro hospital tem 399 pessoas internadas e 5 pessoas morrem. Percebe que os 5 do primeiro hospital é diferente dos 5 do segundo hospital. Os dois casos são 5, mas proporcionalmente no primeiro hospital morreu muito mais gente do que no segundo, porque 5 em relação a 33 é um percentual muito maior do que 5 em relação a 399. Então, para resolver esse problema, a gente divide essa diferença quadrada pelo valor esperado. Daí nós estamos padronizando os resultados, deixando tudo na mesma escala. Façamos então os cálculos. Observado menos esperado ao quadrado dividido por esperado. Temos aqui 8 menos 33 elevado ao quadrado dividido por 33. 404 menos 399 elevado ao quadrado dividido por 399. Depois, 12 menos 7, fazemos o mesmo. 212 menos 217, fazemos o mesmo. O resultado é esse. Ó, o que aconteceu? Aqui eu tenho 1,9 e aqui eu tenho 0,1. Os 4 resultados aqui eram em números absolutos iguais e agora ficaram diferentes, porque levou em consideração o peso de cada um em relação ao total aqui dos valores esperados. Para calcular a diferença final, eu somo esses 4 resultados. Então eu somo 1,9, 0,1, 0,1, 3,5 e obtenho 5,6. 5,6, portanto, é o Q quadrado. Falando de forma simples, 5,6 é a diferença entre o valor observado e esperado. A questão
a refletir agora é: 5,6 é um valor grande para eu considerar que ocorreu associação entre hospitalização e tomar o medicamento? Ou 5,6 é uma diferença muito pequena entre as duas distribuições, de tal forma que eu posso ignorar essa diferença e dizer que o valor observado está muito próximo do valor esperado, portanto, está aqui um evento que se deve ao acaso. Para responder esta pergunta, se 5,6 é grande ou é pequeno, nós vamos estudar a distribuição de probabilidade do Qi quadrado, da seguinte maneira. Nós vamos, primeiramente, determinar um nível de significância que está relacionado à região crítica do teste. O nível de significância é a probabilidade de decidir pela associação entre as variáveis, quando, na verdade, o evento se deu ao acaso e não existia relação nenhuma. Portanto, eu estou cometendo um erro se eu decidir pela associação quando não há associação. E não há associação porque aquilo se deu ao acaso. Mas esta ocorrência tem uma probabilidade. Nós escolhemos um nível de significância de 5%. Então, o que significa escolher o nível de significância de 5%? Eu estou aceitando cometer um erro cuja probabilidade é de 5% ao afirmar que há associação quando, na verdade, o evento se deu ao acaso. Então, a gente começa escolhendo o quanto que a gente aceita errar ao tomar a decisão. Porque em estatística e em teste de hipótese, sempre existe a possibilidade de cometer um erro, porque nós estamos diante da incerteza. Toda afirmação tem um erro. A questão é que nós precisamos medir a probabilidade desse erro e fazer com que a probabilidade esteja a favor da nossa decisão e não contra. Segundo procedimento é calcular o grau de liberdade. Esse grau de liberdade está relacionado com o uso da tabela da distribuição do Qi quadrado. Então, como se calcula o grau de liberdade? Eu pego o número de linhas da tabela, subtraio 1 e multiplico pelo número de colunas da tabela e subtraio 1. Então, no nosso caso, era uma tabela 2 por 2, então é 2 menos 1 vezes 2 menos 1, que tem 1 grau de liberdade. E, finalmente, eu consulto a tabela. Então, eu vou consultar a tabela Qi quadrado, que tem esse valor. Qi quadrado com um nível de significância de 5% com 1 grau de liberdade. Este é o formato da distribuição Qi quadrado. Esta parte vermelha é o nível de significância do teste, que foi definido no caso do nosso, escolhemos 5%. Esse Qi quadrado são esses valores aqui da tabela. O nível de significância, como nós falamos, é a probabilidade de um determinado valor estar acima desse Qi quadrado. Vamos ver melhor essa tabela. Os valores que estão nesta linha são as probabilidades, colocadas na forma decimal. Então, 5% a gente escreve 0,05. 10% a gente escreve 0,10 ou 0,100, que dá na mesma. Essa coluna, a primeira coluna, é o grau de liberdade. No nosso caso, nós temos 5%, que foi definido, com 1 grau de liberdade. Chegamos no número 3,8. Então, o valor a partir do qual nós temos um nível de significância de 5% é o 3,841. Ou seja, esse valor aqui do Qi quadrado é o 3,8 e o nível de significância aqui é 5%. Esta é a chamada região crítica. Se o nosso valor, a diferença entre as duas tabelas, o nosso Qi quadrado calculado, cair nessa região vermelha, nós decidimos que existe associação entre as variáveis. Caso contrário, nós decidimos que não existe associação entre as variáveis. Então, aqui nós temos que a região crítica é o Qi quadrado maior ou igual a 3,8. O que significa isso? A probabilidade da diferença entre os valores observados e o valor esperado
ser maior que 3,8 é de 5%. Ou seja, mesmo em situações onde não há relação entre as variáveis, é possível que a diferença entre o valor observado e o valor esperado seja maior que 5,8. E a probabilidade de acontecer isso é de 5%. No nosso caso, nós chegamos a um valor de 5,6%. Desculpa, 5,6. 5,6 é maior que 3,8. Então, está na região crítica. Quando acontece isso, nós decidimos que o 5,6 é grande. Ou seja, nós estamos entendendo que uma diferença acima de 3,8 entre as duas tabelas é uma diferença grande. Por que nós consideramos que é uma diferença grande? Porque a probabilidade de acontecer isso é pequena, é apenas de 5%. E mesmo assim, aconteceu. Então, é um evento raro. Ou se deve ao efeito do medicamento. Portanto, ou eu digo que isso é uma coincidência rara, ou eu digo que isso se deve ao efeito do medicamento. Ou seja, existe associação entre as variáveis. No nosso caso, nós vamos dizer que como o Q quadrado calculado, 5,6, é maior do Q quadrado da tabela, que é chamado Q quadrado crítico, nós aceitamos a associação entre as variáveis. O mais importante aqui é o raciocínio do teste, a interpretação. Então, ou seja, a probabilidade, a diferença entre as duas tabelas, Q quadrado, ser maior do que 3,84 é de 5%. Ou seja, é pouco provável que isso aconteça. 5% é 5 em 100. Então, e se acontecer, sugere que estamos diante do evento raro. Por outro lado, nós podemos pensar, se nós não aceitarmos que é um evento raro, nós podemos aceitar que existe uma relação entre as variáveis. Ou seja, não foi coincidência, mas foi efeito do medicamento. Alguém pode dizer, mas isso poderia ter acontecido ao acaso. Sim, poderia ter acontecido ao acaso. E a probabilidade de ocorrência de um valor acima de 3,8 ao acaso é de 5%. Então, quando eu tomo essa decisão e digo que existe associação entre as variáveis, eu posso estar errado, e a probabilidade de eu estar errado é de 5%. Entretanto, a probabilidade de eu estar certo é de 95%. Por isso, nós optamos por afirmar que existe associação entre as variáveis se o valor está nesta região. E assim, nós calculamos o teste do Q quadrado para associação entre variáveis qualitativas. Obrigado.